Oi gente, coluna de sábado, vamos falar sobre o que mais de importante aconteceu durante a semana no mundo político. Eu acho que nada mais relevante do que as revelações dos motivos pelos quais o prefeito de Bela Vista do Todo, Alfredo César Dreyer, e seu secretário de obras, o Josimar Costa Freitas, foram presos. Isso porque, desde que foi desencadeada a Operação Mensageiro, falava-se que havia alguns indícios que poderiam levar principalmente o Alfredo César Dreyer à prisão, mas nada de concreto se tinha. E mesmo com as prisões do Josimar e do Dreyer, a imprensa, pelo menos, não teve acesso a nada de denúncia relacionada aos dois. Quando ambos entraram com o pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a gente já acendeu um alerta, porque sempre que o ministro, o desembargador, nesse caso o Rissato, o Jesuíno Rissato, nega ou concede o habeas corpus ou a liminar, ele pontua, argumenta dos motivos pelos quais está concedendo ou não a liminar. E quando o Josimar ingressou com esse pedido, a gente já ficou, os dois ingressaram, mas ainda não foi julgado o do Alfredo César Dreyer. Mas o do Josimar foi julgado nesta semana e na quinta-feira foi então publicada a decisão, ou seja, por que o ministro Rissato negou a liminar que concede habeas corpus ao Josimar Freitas. E as revelações são de deixar a gente embasbacado. Por quê? Porque elas mostram duas coisas muito importantes que a gente tem que analisar dessa Operação Mensageiro. Primeiro, ninguém ficou para trás, quer dizer, o fato de que o Ministério Público apurou e apontou culpabilidade deste ou daquele prefeito, ou suspeita deste ou daquele prefeito com a empresa Serrana Engenharia, ou seja, as acusações de relações ilícitas entre prefeitos e a Serrana, não parou naquelas primeiras prisões. Ou seja, eles continuaram investigando. A própria Pater Filium, que é outro departamento que investiga outro tipo de corrupção, ela abriu as portas para Mensageiro, porque lá no acordo de delação premiada, um dos delatores falou do esquema da Mensageiro. Como o Ministério Público viu que o esquema era muito grande, já separou a Mensageiro, seguiu com a Pater Filium e deixou ali a Mensageiro para um segundo momento. E isso foi desencadeado no final do ano passado com as primeiras prisões de prefeito em dezembro, e que ampliou muito o leque do combate à corrupção por parte do GAECO com prisões, porque foi para mais de 20 cidades que aconteceu isso. Daquele momento, a gente já sabia que aquilo era um desdobramento lá da Pater Filium, mas muita gente achava que, com as prisões que já tinham acontecido, o que estavam acontecendo, aqueles que deram sequência a esquemas, mesmo com todas as prisões, iam ficar de boa, porque o Ministério Público não teria mais tempo para pegar eles. O que isso mostra, essa decisão com relação ao Josimar mostra, é que o Ministério Público não deixou de continuar investigando, seguiu investigando. E aí descobriu que, para surpresa de todos nós, em espanto de todos nós, eu imagino, pelo menos para mim é um espanto, mesmo vendo o seu antecessor preso, vendo que assumiu a prefeitura, porque o prefeito, o titular, no caso Adelmo Alberti, foi preso por atos de corrupção, o Alfredo César Dreyer continuou com os mesmos atos, segundo aponta o Ministério Público. E o próprio Josimar confessa que recebeu propina. O Josimar tinha trabalhos esporádicos na prefeitura no tempo do Adelmo Alberti, mas ele foi mesmo o braço direito do Alfredo César Dreyer. E, aparentemente, achou que seria possível seguir com o mesmo esquema, que era o esquema da Serrana, monitorando e sendo uma espécie de mentor do prefeito, no caso do Alfredo César Dreyer, essa palavra, um mentor, não monitor, um mentor do prefeito, no sentido de continuar o esquema do Adelmo Alberti, achando que, imagino eu, na cabeça deles, o Ministério Público tinha deixado para trás, que se quisesse continuar, podia continuar. Um pensamento bem simplório, mas que parece que foi isso mesmo, porque daí eles confessam, pelo menos o Josimar confessa, a própria defesa dele relata isso em trecho que a decisão cita, a decisão judicial cita, que o Josimar admitiu ter recebido R$ 8.500 de propina, um valor que certamente é muito baixo, por tanto que ele está pagando por isso, porque ele está preso desde 27 de abril. Então, a primeira coisa que acho muito importante, que a gente teve essa semana na política, é que
o Ministério Público não está deixando para depois. Então, quem seguiu corrompendo, quem seguiu se deixando ser corrompido, vai pagar ainda, se já não está pagando. Né? Então, quem tentou seguir nessa mesma linha vai ter sérios problemas, sim. Né? E o segundo ponto é esse espanto que a gente tem de ver que mesmo com a prisão do sucessor, mesmo sabendo que estava entrando na prefeitura, porque o seu sucessor foi preso por corrupção, pasmem, Alfredo César Dreyer aparentemente seguiu no mesmo caminho, exatamente no mesmo caminho, achando que para ele estava tudo certo. Né? Não estava, o Ministério Público está aí para mostrar. Né? Esse é o meu balanço dessa semana. Ótimo final de semana para você, siga lendo a nossa coluna amanhã, coluna de domingo, e até a próxima.